Será que é tão humilhante assim ser motorista Uber, motorista da 99 Pop, motorista de aplicativo? Hoje, no ano de 2025, existem algumas pessoas que sentem vergonha de ser motorista de aplicativo porque existe uma certa desvalorização. Conforme o passar do tempo foi bem desvalorizado e defasado ali os ganhos da Uber, certo? E muitas pessoas são julgadas como, por exemplo, assim, ó. Pessoa não conseguiu se colocar no mercado de trabalho, não conseguiu se qualificar, não conseguiu ter nenhuma especialização aí renomada, não conseguiu ser um advogado, ser um médico, enfim, sei lá o quê. E aí o que que sobrou para essa pessoa? Sobrou trabalhar como motorista de aplicativo, sobrou dirigir. E muitos menosprezam isso, menosprezam. Mas se liga na história que eu vou contar para vocês agora que eu fiquei sabendo hoje. Tinha um certo senhor, tá? Esse certo senhor, ele era um executivo muito renomado na empresa onde ele trabalhava, certo? Ele era um vendedor, né? E vendia muito bem, né? Hoje em dia, o que os vendedores, eles recebem cargos de executivo nas empresas que eles trabalham. E ele vendia muito bem, um salário muito alto, né? Morava no Alphaville. E o salário que ele ganhava era a média de 30 mil reais mês. Ele já tinha ali na faixa dos seus 50 e poucos anos. E certa vez ele foi chamado na empresa lá e demitiram ele. Bom, o tempo foi passando, né? E ele pela idade foi tendo dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, certo? E o tempo foi passando, as despesas chegando, o estresse chegando. E o que acontece, né? Às vezes, quando a crise entra pela porta, o amor sai pela janela. E a esposa dele já estava ficando bem estressada com a situação, certo? Já estava tendo discórdia no casamento, até que certa vez cortaram a luz da casa dele. Aí você para e pensa, morando no Alphaville, com a luz cortada, porque não estava entrando grana, ele não conseguia se colocar no mercado de trabalho, certo? E ele estava com essa dificuldade aí, até que um amigo dele chegou e deu a ideia para ele. Por que que você não trabalha como motorista de aplicativo, como motorista da Uber? E aí ele logo de bate-pronto já respondeu o amigo dele de uma forma assim, esbravejando, falando, o que que eu quero trabalhando como motorista de aplicativo? Tu acha que quem sou eu para trabalhar como motorista de aplicativo? Sou um executivo, enfim, sabe? Daquele jeito, aquela soberba. Mas o que acontece? Os dias iam passando e a grana não entrando, e ele tinha um carro na casa dele, um carro top, um carro muito bom. E aí o que que aconteceu? Ele pensou, bom, vou ir. Se cadastrou lá na Uber, fez o cadastro, tudo certinho. E o carro que ele tinha se enquadrava ali na qualificação de Black Comfort. E daí ele saiu de manhã bem cedo, saiu e... Minto, nessa primeira vez ele não saiu tão cedo, mas ele, ele saiu para trabalhar. Saiu para trabalhar, fez umas corridas, já levantou um dinheirinho. Quando ele viu que ele já levantou um dinheirinho, por causa que não estava entrando nada na conta dele, no dia seguinte ele já fez diferente. Ele cortou o cabelo, botou uma camiseta, uma roupa melhor, uma camiseta gola polo, sabe? Uma roupa mais bacana. Saiu bem cedo para trabalhar, tipo 5 horas da madrugada, assim, entendeu? 5 horas da manhã. E voltou só à noite para casa. E aí, nesse segundo dia, ele tirou ali na faixa de 500 reais. Aí, no terceiro dia, ele também se puxou, só que dessa vez ele trabalhou em duas plataformas. E aí ele fez 500 reais na Uber ali, fazendo Uber Black, né? Lá onde ele morava, que é no estado de São Paulo, fazendo Uber Black. E já fez na 99 também. E já tirou mais uma grana, totalizando 800 reais. E a esposa já começou a intimar ele. O que que tá acontecendo? Que você tá longe de casa, fica o dia todo fora de casa, a gente não tá mais almoçando junto, porque ele sempre almoçava com a esposa dele, né? E aí ele falou para a esposa dele, olha para nossa conta. E ela reclamando e
e intimando ele, perguntando para ele, criticando ele, olha para nossa conta. Quando ela olhou para a conta, já tinha aquela quantia ali, certo? Já passou uma credibilidade, já deu um certo alívio, porque não estava entrando nada de dinheiro, o estresse já estava tomando conta. E ele foi humilde e pegou a ideia do amigo dele, a sugestão do amigo dele, e começou a trabalhar. Começou a trabalhar, os dias foram passando, né? E ele foi se dedicando, foi se puxando. O que que aconteceu? Nesse meio tempo, ele foi pegando várias pessoas ali e ele ia conversando. Conversa com um, conversa com outro, pegava empresários, médicos, donos de empresa. Até que certa vez ele conheceu um dos passageiros, era um dono de uma empresa de blindagem, de carro blindado, uma empresa que fazia esse trabalho de blindagem. E aí ele conversando, papo vai, papo vem, como era um executivo já experiente, um vendedor nato, o dono dessa empresa, esse grande empresário, ele gostou, percebeu que ele tinha conhecimento, porque na própria conversa ali, certo, ele já percebeu que o cara, ele manjava, né, ele tinha uma experiência e ele deu abertura. E nisso ele resolveu dar oportunidade para esse senhor. Esse senhor começou a trabalhar nessa empresa, já conseguiu ali a vaga, com um bom salário. Porém, o que que esse senhor fez? Mesmo trabalhando nessa empresa, num turno integral, né, à noite e nos finais de semana, ele continuou fazendo Uber. Por quê? Por causa que ele estava levantando dinheiro para eliminar aquelas dívidas. Moral da história. Olha só, né? Menosprezou ali de começo, mas depois foi ali que estava a oportunidade. Então, é isso que muitas pessoas não percebem, entendeu? As pessoas muito querer viver de status, isso e aquilo, sabe? O critério para isso, o critério para aquilo. Mas assim, ó, tu tá aí trabalhando como motorista de aplicativo, eu tô aqui trabalhando como motorista de aplicativo, a gente tá trabalhando, a gente tá produzindo, entendeu? A gente tá produzindo e talvez possa até entrar um passageiro ou outro arrogante que suspeita da gente, sabe? Mas assim, a gente tem que estar com a nossa consciência tranquila. E outra coisa, a gente tem que ter planejamento. Eu tenho meu planejamento. Eu trabalho como motorista de aplicativo, trabalho. Quero trabalhar para sempre? Não quero trabalhar para sempre. Se você for ver os primeiros vídeos do canal aqui, eu tinha uma loja de roupa. Eu era um microempresário, tinha uma loja de roupa. Não consegui fazer essa loja vingar. Fiz muitos empréstimos para injetar capital de giro nessa loja, para essa loja vingar, eu não consegui fazer. Hoje eu estou pagando essas dívidas, certo? Eu trabalho como motorista de aplicativo, mas ainda vendo umas roupas ainda, porque eu tenho um bom estoque guardado. E também eu alugo o carro, eu loco o carro para motorista de aplicativo. Eu tenho no totalizando 6 carros, onde um eu trabalho como motorista de aplicativo e nos outros 5 eu alugo, entende? E qual que é a minha estratégia? A minha estratégia é justamente essa. Primeiro lugar, pagar as dívidas. Então eu não vou ficar assim, pensando assim, mas eu vou trabalhar como motorista de aplicativo, é uma profissão que não é uma profissão renomada, não é uma profissão de estufar os peitos e dizer, eu sou motorista de aplicativo. Eu não me importo com isso. Eu não me importo por causa que assim, ó, a minha casa ali, quem paga as prestações da minha casa sou eu. Quem compra a ração do meu cachorro sou eu, quem paga as minhas contas sou eu, entendeu? Não é os outros. E eu sou solteiro, e a mulher que quiser ficar comigo, ela não pode ser interesseira. Eu sou motorista de aplicativo e se ela acha que isso é ruim, que motorista de aplicativo paga pouco, então que bom. Tá bom, então que ela ache outro. Enquanto isso, eu vou fazendo a minha, eu vou fazendo aqui, certo? Eu tenho meu planejamento e eu não banalizo a grana que eu ganho aqui como motorista de aplicativo, sabe? E mesmo se eu não tivesse planos de sair daqui um tempo, que eu tenho planos, né, de depois que eu pagar essas dívidas aí, tá fazendo outros empreendimentos, eu já faço, né? Eu iria preferir sempre trabalhar como motorista de aplicativo do que trabalhar no chão de fábrica, nas indústrias aí, como eu já trabalhei no passado, entendeu?
Então é isso aí. Não tenha vergonha de ser motorista de aplicativo. E aquelas pessoas que muitos que menosprezam os motoristas de aplicativo, muitas vezes nem carteira tem, muitas vezes não ganham nem a metade que um motorista de aplicativo ganha, certo? Então, não não baixe a cabeça. Trabalhe com orgulho, faça o seu trabalho com excelência, com profissionalismo e tenha planos médio e longo prazo, para você não ficar a vida toda trabalhando como motorista de aplicativo. Ah, Taylor, mas por que, Taylor, se até agora tu falou que não é vergonhoso trabalhar como motorista de aplicativo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu quer ganhar mais? Tu quer prosperar, ganhar 10, 15, 20 mil por mês ou mais? Não vai ser como motorista de aplicativo. Como motorista de aplicativo você não vai conseguir fazer, porque se você trabalha como motorista de aplicativo, você tem um teto que você ganha, que é o número de corridas que você consegue fazer por dia, o número de horas. A plataforma permite trabalhar no máximo 12 horas. E mesmo que permitisse trabalhar mais, o nosso corpo não aguenta, entende? Então existe um limite. Então a gente precisa de um outro modelo de negócio para que a gente consiga faturar mais, certo? Então, entenda que trabalhar como motorista de aplicativo precisa ser por um período, a gente precisa ser estratégico. Aqui no canal eu converso, eu troco ideia para a gente refletir, certo? E então fica a reflexão. Mas, por fim, eu digo, não tenha vergonha de fazer um trabalho honesto. Não tenha vergonha de fazer um trabalho honesto. E se você pensa assim como eu, ou se você já ouviu, já percebeu que existe esse certo menosprezo pelos motoristas de aplicativo, escreve aqui nos comentários, inclusive se você já passou por alguma situação. E se você curte esse canal, show de bola, eu sou apenas um cara comum tentando subir na vida. Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, tamo junto.